Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, saiu hoje uma postagem aí na internet com relação a uma fala do John Textor sobre a 777, né? E obviamente quem não está dentro disso, quem não vive isso, vai falar besteira como o John Textor falou. Inclusive, muitas besteiras foram ditas pelo John Textor, né? Eu sempre fui um defensor do John Textor, sempre fui um defensor dele, até porque ele trouxe aí notícias de possíveis arranjos, possíveis situações aí ilícitas no futebol, dentro e fora, casas de apostas, blá blá blá, e eu sempre sou adepto aí que se apure tudo, né? Inclusive pelo Senado, na CPI lá, STJD, e os órgãos que tem que investigar, né? Mas com relação a 777, o John Textor, colocado para falar o que pensava disso, com relação a 777 no Vasco, ter sido excluída do Vasco, obrou totalmente errado em abrir a bocarra dele, né? E falar besteiras, né? Aspas, conhecendo os investidores por trás da 777, eu penso que o que aconteceu de errado no Brasil pode ser ruim, pode ser bem ruim para o país, porque o clube social foi até um tribunal e tomou o controle do clube. Ele pode até estar certo sobre os problemas da 777, mas acho que deveriam ter esperado até a 77 violar alguma cláusula do contrato. Fecha aspas. Totalmente errado. Várias cláusulas contratuais foram violadas durante o contrato. Várias cláusulas foram violadas. A primeira delas, a mais importante, inclusive, você é sócio majoritário de uma empresa, né? A 777 era sócia majoritária, é sócia majoritária ainda, né? Tem 31%, a associativa tem 30%, da Vasco SAF, e suas decisões tinham que ser submetidas ao Conselho Fiscal da SAF. Jamais aconteceu isso. Então aí já começam aí as irregularidades, né? Ou seja, eu tenho um contrato no qual eu me obrigo, como sócio majoritário, a levar minhas decisões a referendo do Conselho Fiscal e não levo. Isso aí é uma infração contratual. Contratações de jogadores por preços absurdos, com comissões absurdas, né? Com bônus absurdos para esses jogadores, né? E se violar uma cláusula de qualquer contrato, né? Tendo um sócio minoritário, paga 50 milhões por um atleta que não vale nem 10. Isso é uma violação de contrato, né? O contrato pode ter cláusulas diretas e indiretas, né? Má gestão do contrato, gestão temerária. Isso é gestão temerária do dinheiro da Vasco SAF, feita pela 777. Ela, por exemplo, antes de perder o controle acionário, ela não tinha pago aí, ou pagado no português correto, o direito de imagem dos jogadores, né? Que depois o Pedrinho teve que assumir. Repiso aqui, 50 milhões pelo Cleiton, né? Comissões de comissões para agentes de jogadores não pagos, né? Colocados para frente, estão cobrando aí 500 mil, né? Um agente está cobrando 500 mil por ter intermediado o Payet, né? E mais, uma coisa muito interessante, quando a 777 adquiriu o Vasco, a Vasco SAF, ela contratou uma empresa para tomar conta aí, para impedir, uma empresa jurídica, uma sociedade jurídica, né, no português correto, jurídico, para que pudesse impedir qualquer tipo de problemas com relação a isso, e não pagou. Isso aí tudo são violações contratuais. Várias violações contratuais que estão, inclusive, sendo hoje objeto de conversão de arbitragem. Para quê? Por quê? Porque tem cláusula de confidencialidade lá dentro, né? Não pode ser trazida à baila agora. Abandonar o sócio torcedor, e a 777 era o futebol com relação ao mundo futebolístico, né? Quer ver mais violações? Não houve ataque às dívidas trabalhistas, nem aos tributos. Isso aí é uma violação contratual. Os aportes não foram comprovados, que realmente entraram aqui, né, totalmente, e depois não houve locupletação com relação aos dinheiros, né, que ela supostamente teria aportado. Ela aportava por uma rubrica e tirava por outra, na venda de jogadores, né, sem reinvestir no Vasco. Não comunicava
ao sócio minoritário que ia fazer, não se justificava, não referendava suas decisões no Conselho Fiscal. São várias decisões e infrações aí que o John Textor não poderia ter falado, né, que não houve, não aconteceu. Ele não sabe disso. O dinheiro, aí ele continua falando, o dinheiro por trás da 777 ainda está lá e é muito bem capitalizado, e blá, 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 blá. Então por que ela faliu no mundo inteiro, né? E outra coisa, agora nesse momento, a controladora da massa freira da 777 não quer mais o Vasco. Se ela quisesse realmente, isso aí, o Textor teria razão, mas ela não quer mais, decantando o quê? Era uma situação que ela viu que não ia dar certo, não tinha expertise, não tinha liquidez, e aí ela abandonou. E ele fala uma coisa muito interessante, de forma errada, né? Mostrando desconhecimento. No Brasil, graças a Deus, né? Um juiz pode se imiscuir no processo, verificar erros e corrigi-los, né? Nesse caso, o juiz que deu a liminar ao Pedrinho suspendeu o controle acionário da 777, da Vasco SAF, por diversas irregularidades que lá foram mostradas e não podem ser aqui apresentadas pela cláusula de confidencialidade, que vai ser objeto de análise final pela convenção de arbitragem. Então, John Textor abrir a boca e dizer que o Vasco fez mal com a 777, que deveria ter esperado alguma violação à cláusula, blá, 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 blá. Já tinha havido uma violação à cláusula. Em 2023 não houve um aporte total de 100 milhões. Ela fez um aporte e depois fez um empréstimo compulsório praticamente para que a Vasco SAF emprestasse a 777 23 milhões. Isso aí é violação às cláusulas contratuais, violação ao contrato, né? Não investiram no Maracanã, não correr atrás do Maracanã. Tudo aqui do futebol era relacionado a 777. 777 tinha que verificar isso aí, né? Pugnar para que o Vasco pudesse brigar pelo Maracanã, melhorar as obras, melhorar o CT, o estádio, tudo está ligado a 777. Então dizer, John Textor, né, da boca para fora, que a 777 estava tudo direitinho, que o Vasco deveria ter aguardado uma infração contratual, tem vários aí que vão ser objetos, inclusive, de compensações financeiras dos prejuízos que a 777 causou ao Vasco, que vão ser decididos na comissão de arbitragem, com certeza. E para fechar aqui a situação da 777, todos esses prejuízos que ela cometeu aí, isso são infrações contratuais, que não pode ser decantado agora, por quê? Porque tem um contrato de confidencialidade. Então, e outra coisa, o Pedrinho não queria que eles continuassem aportando para aumentar suas ações na Vasco SAF. Por quê? Porque ela está falida no mundo, haveriam penhoras, bloqueios das ações da Vasco SAF, na qual a associativa tem 30%, hoje a 777 tem 31%, e assim vai ficar. A discussão agora é quem vai mandar nos 39% que faltam para chegar a 70%, com 31% da SAF, sem ser a SAF majoritária, e 30 do Vasco chegando a 100. Então essa é a questão. Então obrou muito, em rápidas palavras aqui, um vídeo de 8 minutos, dá para explicar tudo. Em rápidas palavras, o John Textor obrou muito mal, abriu muito mal a sua boca para falar de alguma coisa, mas mesmo assim, com relação a outros campos aí, com relação a denúncias e tal, continua a favor dele. Só digo aqui, agiu mal, falou errado demais, mas é do jogo aí, né? Serve aqui até para a gente contrapô-lo, como está sendo contraposto agora. Se gostou do meu canal agora, Vasco Análise, se inscreva aí no Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações, dá um like para mostrar o YouTube engajamento no meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.